Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Amém? Se eu estiver falando um pouquinho alto, irmãos, por favor, fala. É porque eu estou com o retorno aqui baixo de sinusite, então eu não me ouço. Então, normalmente a Jana está comigo, ela faz assim no banco da frente, né? Para me ajudar. Mas então, se eu estiver falando alto, por favor, mexe no microfone, porque eu realmente não estou me ouvindo. Esse ouvido está inteiro entupido e esse aqui está mais ou menos. Mas eu fico feliz por retornarmos aqui, depois de 3 anos, nós tivemos em 2015, quando nós retornamos lá para Madagascar, nós tínhamos o Benício, recém-nascido, e agora nós voltamos àquela terra super fértil, e temos mais agora o Timóteo, que vai nascer dia 27 de julho, que já foi marcada a cesárea com a minha esposa. Então a Jana vai nascer mais um macho, né? A médica falou assim, ai, que bonitinho, é um menininho. Eu falei, não, doutor, é um macho. Tem que botar macho nesse mundo aí, que a coisa está feia nesse Brasil. Chegamos de Madagascar, ouvimos falar de uns cantores aí que arrepiou. E é até bom eu lembrar disso, porque em Madagascar, irmãos, entre o povo que nós servimos a Deus, entre o povo Bara, não existe conceito de homossexualidade. Não é que eles não têm homossexuais lá. Não existe o conceito. Nós temos várias crianças no nosso projeto infantil, não tem nenhuma delas com trejeito homossexual. Nenhuma. Entre o povo Bara, um dia o Zauna é meu amigo, ele é um Bara que era endemoniado, feiticeiro, se converteu. Ele foi na igreja e o pastor estava pregando, falando que na capital de Madagascar, que se chama Antananarivo, estava entrando o homossexualismo que vinha por causa da influência europeia. E ele foi na minha casa e falou assim, Fer, eu não entendi o que o pastor estava falando hoje de manhã, de homossexual. Ele nem sabia falar. Eu falei, de homossexual. Ele é isso mesmo. Eu não entendi. O que era? Eu falei assim, então, Zauna, você é casado, não é? Ele falou, sou. Com a Sandy. A Sandy é tua esposa, não é? É. Então, tira a Sandy e coloca lá um homem no lugar dela. Ela me olhou assim, que meus irmãos estão me olhando. Falou, não entendi, Fer. Eu falei, a Sandy não é sua esposa, que mora lá com você, dorme com você? Né? Então, você troca ela e põe um homem lá. Ele, não entendi, Fer. Aí eu peguei uma foto, irmãos, no celular, na internet, falei, baixando aquelas bem escrachada assim, falei, é isso aqui. Não, Fer, não pode. Isso não é normal. Porque não existe o conceito de homossexualidade. Então, irmãos, não vamos deixar a subcultura ou a cultura pecaminosa dominar os ditames da Bíblia, dizendo que é normal, porque não é. A Bíblia trata como pecado. E pecado é pecado e vai continuar sendo pecado por toda a eternidade. Então nós não podemos aceitar essa subcultura que diz assim, olha, o seu filho nasceu assim, porque eu desafio qualquer um ir lá entre o povo Bara e achar uma criança com trejeito homossexual. Porque o menininho nasce, com 3, 4 anos, está tocando boi com o pai, vai fazer coisas com o pai. E a menina fica com a mãe, fazendo coisas com a mãe. E aí não tem nenhum tipo de confusão. Então só uma explicação sobre Madagascar, sobre o povo. Na capital já tem, por influência europeia, mas onde nós moramos não tem. Pode colocar, já está aqui. Cadê aqui, ó. Desculpa, irmãos, eu esqueci como é que mexe com isso aqui, então de vez em quando eu vou falar, pode passar, mas é eu que tenho que passar, né? Eu cheguei no Brasil e aí eu queria comprar um MP3. E o menino da loja falou assim, eu acho que você não vai achar mais. Onde você mora? Eu falei, eu moro lá no fim do mundo da África. Então estamos lá, irmãos. Quem lembra da barata de Madagascar? Ninguém? 1, 2. Não lembra, irmãos? Da barata que tinha lá? Nós chegamos em Madagascar, falaram que era uma ilha que tinha os animais mais exóticos do mundo. E realmente tem. A barata dá 1 palmo de comprimento. Da palma da mão assim. E a miserável voa. E é cascuda e voa. E aí um dia, para quem não sabe, porque quem sabe, mas quem não viu, um dia a Jana perguntou para mim, falou assim para mim, nós morávamos numa casinha bem parecida com essa aqui, um pouquinho melhorzinha,
E aí a Jana falou assim, amor, vem cá, tem uma barata na janela. Quem tem medo de barata, aliás? Não, normalmente assim, eu não tenho, mas apareceu a barata, todo mundo grita. E aí a Jana falou, amor, vem cá, tem uma barata na janela. Eu falei, toma vergonha, mulher. Mata essa barata aí, fez sobrevivência na selva, matou jacaré, comeu carne de onça, morou lá no Amazonas. Ela, vem cá ver. E eu fui, irmãos, era uma barata mesmo, preta assim, do tamanho da palma da mão, e eu catei uma havaiana e bati assim, pá, push, push. Não morreu. E ela fazia um barulho assim. Falei, amor, vem cá você, a barata está endemoniada. Aí a Jana falou assim, sai, Corinthians. A barata desendemoniou. E aí, graças a Deus, Deus mandou uma galinha santa lá, que a barata caiu no chão, a galinha pegou e comeu, nos livrou da barata. Mas os animais exóticos que nós encontramos lá na nossa vila, irmãos, são esses. É barata, rato e pulga. Se você for para lá, nós podemos dividir. Nós tínhamos um gato que nós compramos para comer o rato, que estava na nossa casa, que não pega na ratoeira, porque é grande, irmãos. O nosso gato comeu um rato lá um dia, dormiu 3 dias. Falei, amor, morreu. Congestão. E aí, o primeiro gato que nós tínhamos, o meu vizinho comeu. Na fome, irmãos, estava lá e comeu. E aí eu arrumei um outro gato o ano passado, um gatinho bonitinho, e dei o nome dele de Simihina Yahu, que significa, é uma palavra na língua bara que significa não me comam. Então quando eles chegam lá, que gato é, o nome dele é não me comam. Então acho que ele está vivo até hoje, lá na nossa casa. Então nós moramos nesse lugar, irmãos, onde nós desenvolvemos o nosso trabalho, evangelizando. É um povo animista, que adora aos demônios, que sacrifica aos ancestrais, que em tudo eles veem os espíritos agindo na forma, a feitiçaria é muito grande aonde nós estamos. Nós realmente moramos entre feiticeiros e ladrões de gado, que é o povo que nós queremos alcançar com o evangelho. Você pode até não acreditar, porque nós vivemos numa cultura quase que cética com relação ao mundo espiritual. Nós tivemos uma americana que foi no Quênia, e ela falou assim para um professor queniano, eu não acredito em demônios. Aí ele olhou assim para ela, deu uma risadinha e falou, fica tranquila, irmã, a senhora está na África, só vai passar a acreditar. E realmente, irmãos, na nossa vila nós temos uma possessão demoníaca muito grande, todo dia tem demônio lá, eles expulsam, os evangelistas da igreja luterana expulsam demônio todo dia na onde nós vivemos, e é realmente uma forma de eles conhecerem o poder de Cristo, porque eles têm um pavor muito grande dos ancestrais. Então, o que os leva a fazer sacrifícios para que esses ancestrais, que são espíritos, possam de alguma forma abençoá-los ou mover a favor deles. Então, é aqui que nós moramos, falamos de Jesus e visitamos. 2015, quando nós viemos aqui, nós fazíamos parte de uma equipe de missionários que era constituída por duas famílias de americanos, uma família de suíços, e nós, os brasileiros que havíamos chegado no campo, e quando nós chegamos, a equipe se dividiu e foram embora. E nós ficamos lá, eu e Jana, e montamos a equipe, eu, Jana Benício e 3 anjos. E ficamos lá, decidimos ficar naquele lugar, mesmo contrariando o que a organização queria que nós fizéssemos, que era se mudar para o norte. Nós falamos, não, tem igrejas orando por esse povo, nós viemos para trabalhar com esse povo e nós vamos ficar. E foi nesse ano que, aqui está a foto do Benício, a Jana, o outro está no bucho, tá, irmãos? Não deu para atualizar. As montanhas. E foi em 2015, nós oramos um dia, falamos, Deus, o que nós vamos fazer aqui? A gente não sabe nem falar Deus na língua desse povo. Então nós precisamos aprender a língua, nos dedicamos a aprender a língua, e aí Deus nos deu vários projetos. Um dia eu estava orando e falando, Senhor, o que nós vamos fazer? Nos dá alguma coisa para fazer. E aí eu lembro, Deus falou no meu coração assim, aquele que está no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. E eu falei assim, meu Deus, isso está na Bíblia, mas aonde é que está isso? E peguei minha Bíblia, comecei a folhear, não lembrava onde estava, e fui para o Google. Todo mundo vai, né? Digitei lá, aquele que está sentado no trono, Apocalipse 21, João vê Jesus sentado no trono, reinando, soberano sobre tudo e todos, e foi essa palavra que Deus nos deu. E a partir desse dia, nós temos 9 projetos,
que foram dados por Deus para alcançar o povo bara. Então, o filme Jesus, já havia o filme Jesus traduzido na língua bara. Nós ganhamos do Quênia, de uma organização, e do filme Jesus Project. Nós ganhamos 3 projetores, ganhamos uma caixa de som de uma outra igreja que nos doou, ganhamos o filme Jesus, e nós começamos a ir para as vilas, eu e o pastor Emanuel. Nós já visitamos, irmãos, até o ano passado, até fevereiro desse ano que nós voltamos para o Brasil, visitamos quase 36 vilas, baras, para passar o filme Jesus, com mais de 6.000 baras que ouviram pela primeira vez o nome de Jesus, viram a vida, a morte, a ressurreição de Cristo, o poder de Jesus contra o diabo, o perdão dos pecados na cruz do Calvário, com uma aldeia que 200 pessoas se converteram, outra que 16 pessoas se converteram e uma outra que um feiticeiro se converteu. Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós recebemos uma moto de presente de uma igreja no Rio de Janeiro, nós doamos para o pastor Emanuel, que continua fazendo esse trabalho sem nós estarmos lá. E esse é o nosso objetivo, que daqui a algum tempo nós possamos passar todos os projetos para evangelistas e pastores nativos e eles continuem o trabalho. Então esse é o filme Jesus. As Bíblias em áudio, depois eu vou mostrar. O povo bara, irmãos, é analfabeto. Eles não sabem ler nem escrever. 90% do povo. Então até traduzir a Bíblia, ensinar o povo a ler, aprender do Evangelho, se converter, muita gente já morreu sem conhecer a Cristo. Nós traduzimos as histórias oralmente. Eu tenho uma senhora que é bara, que é convertida a Cristo, e eu dou o texto da Bíblia que eu quero que ela conte a história, porque eles são contadores de histórias. Sabe daquelas tribos que aparecem assim, que senta, reúne todo mundo, e à noite, na fogueira, contam a história do que aconteceu no passado. Nós estamos ensinando os evangelistas da igreja luterana a contar histórias sobre Jesus. Então nós traduzimos as histórias, colocamos nessas Bíblias em áudio, que custam $22 cada uma, e nós damos para que eles vão, sentem-se com o povo e apertem o play. E aí fica muito fácil a vida. Então nós distribuímos 65 dessas Bíblias no ano passado, com 30 histórias bíblicas, de Gênesis até o nascimento e a morte de Jesus Cristo. E também colocamos o filme Jesus em áudio, para que eles possam ouvir. As visitas às vilas, que eu que faço. Esse projeto de cuidados, irmãos, é a Jana. A Jana é uma enfermeira de Google. Quem sabe o que é? Não sabe o que faz, quebrou o pé. Vai lá no Google, quebrei o pé, o que eu faço? Você pega a melhor resposta lá segundo o Google, e daí você faz o que tem que fazer. Nós descobrimos que há um problema muito sério na vila de crianças que se queimam, porque eles cozinham em lata dessas latas tipo de tinta, e aí põe o carvão embaixo e põe a panela em cima. As criancinhas vêm andando, tropeçam naquilo e se queimam. Nós nos trancamos todas as noites, às 6 horas da tarde, já estamos fechados em casa por problema com os ladrões e feiticeiros. Eles vêm em grupo de 30, 40 homens armados, eles entram na vila, eles roubam, matam, estupram, fazem um inferno terrível. Então nós nos trancamos dentro de casa. E um dia nós estávamos trancados à noite, e o nosso guardinha que cuida da casa para nós, fazendo a vigília à noite, ele foi lá e bateu. Fer, vocês precisam ver isso aqui. Era um menininho, irmãos, de 8 meses, vindo de uma vila, com uma queimadura de 3º grau, que tinha caído uma panela de feijão quente em cima dele. Então toda essa parte do corpinho dele estava destruído pela queimadura, e a Jana, nós precisamos fazer alguma coisa, mandou uma foto para uma enfermeira lá de Toledo, da Igreja Evangélica Livre, e ela falou: Fernando, tirem esse menino para uma UTI, urgente. Nós temos hospital, um voo daqui para sair custa R$12.000, nós vamos fazer o que podemos. A Jana tinha uma pomada, nós começamos a tratar, limpar aquela queimadura, demos os remédios que nós tínhamos para nós demos para eles, para curar, para dor e para infecção. E o menininho ficou 2 semanas, curou, irmãos. E aí a mãe desse menino volta e fala assim: quanto que a gente deve? Porque todo mundo cobra. E aí a Jana falou: não deve nada, nós fazemos por causa de Jesus. E a mãe disse: então nós precisamos conhecer o Jesus de vocês, porque esse é o evangelho que se manifesta na história e no tempo, na vida de pessoas. O evangelho de Jesus. E aí a Jana virou a macumbeira gospel, a feiticeira de Jesus, curando de crianças queimadas. O projeto de rádio nós pagamos com o dinheiro que as igrejas nos enviam. Todos os projetos são feitos
por causa de sustento das igrejas. Eu pago um programa de rádio 365 dias por ano, que nós transmitimos histórias bíblicas, as mesmas que vão na Bíblia em áudio, vai na rádio. Então o evangelho está sendo proclamado na língua bara entre o povo. E os treinamentos, irmãos, que eu faço com os evangelistas da igreja luterana, são 65 evangelistas que se submeteram a ser liderados por nós e serem treinados em missões, agricultura, maneira de Deus como estratégia para alcançar o povo, porque eu sou engenheiro agrônomo, evangelismo, missões, contadores de histórias e mobilização de igreja. E o ministério infantil. Nós tínhamos 5 crianças, irmãs, que iam lá em casa, todo dia de manhã, brincar com o Benício. É esses dois aqui, ó, o Revelo, o Uridza, o Popona, que é esse aqui, o Fitazá, que é esse aqui. Todo dia, 6 horas da manhã, estavam lá. E a gente falou, vamos fazer um ministério infantil. E aí falou, mas como vamos fazer? Nós descobrimos que lá em Madagascar tudo é doado, irmãos. Vem da Europa, vem de tudo, vem roupa, brinquedo, é tudo doado vindo da Europa. Mas era para ser doado e eles vendem, porque a corrupção é grande também. E aí nós fomos um dia numa feira e tinha um monte de brinquedo, assim, compramos um mundo de brinquedo, levamos para a vila. Num sábado tinha 5 crianças, no outro tinha 230. E aí começamos o ministério infantil. As crianças vinham brincar, nós começamos a contar histórias bíblicas, cronológicas para eles, e falar de Jesus, e cantar, crendo, irmãos, que Deus pode agir na vida dessas crianças, e pode usá-las no futuro, não é? Para proclamar o evangelho. Algum tempo depois eu viajei para uma vila, umas 3 horas, 4 horas de moto da nossa vila, e eu ouvi uma menininha cantando assim, ó, Jejushi tsarawa, Jejushi tsarawa, mitanda na mi vibina, Jejushi tsarawa. Eu falei, eu conheço a música. E fui indo atrás assim para achar onde que a menininha estava cantando, porque estava cantando alto. E a música fala assim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou andando, eu vou. Deus é bom para mim. No significado da língua bara, é muito mais profundo que na nossa, porque a palavra mitandana significa aquele que me carrega com as mãos, e me vibna, aquele que me sustenta. Então ela estava na vila cantando, e Jesus é bom para mim, é aquele que me carrega com as mãos, é aquele que me sustenta, no meio da vila. Eu falei, onde você aprendeu essa música? Ela falou assim, você não lembra de mim? Eu ia na sua casa todo sábado e quarta-feira, ouvir as histórias bíblicas. E nós queremos que Deus pode usar essas crianças, irmãos, num futuro, para proclamar o evangelho, amém? Porque nós todos fomos crianças um dia e ouvimos o evangelho de Jesus. Aqui numa igreja Assembleia de Deus, que nós temos parceria, grande parte dessas crianças são filhos de feiticeiros também, que nós falamos de Jesus, contamos histórias bíblicas. Aquele ali é o pastor Fide, que nós estamos apoiando o ministério dele, porque o salário dele mensal, irmãos, era R$2. E aí a Jana falou, amor, nós não podemos deixar esse pastor ganhando tão pouco, vamos ajudá-lo. Então nós estamos ajudando o ministério desse pastor, sustentando ele, até que a igreja cresça e possa se manter sozinha. Aqui as crianças na nossa casa, essa é uma outra vila, que se você tem chamado para trabalhar com crianças, tem uma oportunidade para você, amém, irmãos? 150 candidatos, pastor, pode anotar aí, vai para lá. Aí fica fácil que a gente divide as pulgas, irmãos, metade para você, metade para mim, e aí todo mundo fica feliz. Aqui um projeto que foi que nós distribuímos roupas de frio para as crianças. Embora não seja frio lá, mas 20 graus de calor para eles é frio. Já estão tudo embolado nos cobertores. E aí, de famílias muito pobres, com menos de R$1 por dia de recurso, nós compramos roupas, que são roupas usadas lá em Madagascar, que vem da Europa, mas é roupa boa, irmãos. O meu guardinha, ele usa Lacoste original para carpir o quintal. Pagou R$2,50. Porque não vale nada. O que tem valor é o homem, o ser humano. O que nós vestimos, o que nós temos, não tem valor nenhum. E nós vivemos numa sociedade que você é aquilo que você veste, não é? Perante Deus, o que vale é o ser humano. E nós distribuímos essas roupas para as crianças, que foi muito legal. E nós pudemos assim demonstrar o amor de Cristo como Ele é. Um amor que se manifesta na vida dessas crianças aí. Aqui as roupas, os fardos de roupas, né, que a gente compra e distribui. Aqui o Benin estava pequenininho, mas ele já está grandão. E ele acha que ele é africano, tá, irmãos? Não contraria, não. Ele pensa assim que ele pensa que ele é africanão mesmo.
Ele chegou lá em Toledo, viu todos os alemãozão lá de Toledo e ficou com medo. Não queria ficar na escola das crianças albinas. Tinha medo. Chegou no Brasil, tinha medo de chuveiro. Nunca tinha visto um chuveiro, irmãos. Aí ele fala, Dé é a palavra papai. Ele me chama só de Dé. Dé. Aí eu fui dar banho nele um dia. Ele, não, Dé, não. Nunca tinha visto chuveiro, coitadinho. Aqui as roupas que nós distribuímos para as crianças. Aqui a Jana trabalhando com crianças, com uma outra criança que foi queimada no braço também. Irmão, sabe aquele saquinho de bala, chiclete, bombom que a igreja dá no Natal? Quem nunca ganhou um? Nunca ganhou um saquinho de bala da igreja? Ergue a mão. Todo mundo já ganhou? Que pastor abençoado que vocês têm, gente. Tem igreja que um monte de gente levanta a mão. E daí nós demos esse saquinho de bala, chiclete, bombom para as crianças no Natal. E foi uma festa. Quase não dá tempo de tirar foto. Eles abriram e comeram tudo. Aí nós demos pão com carne moída. O menininho pegou, abraçou o pão assim. Olhou para o outro e falou assim, o que tem dentro? Aí ele falou assim, tem carne. Porque era a primeira vez no ano que ele ia comer um pouco de carne. De um povo pobre que vive comendo mandioca 300 dias por ano. Não se sinta mal, tá, irmão? Pode comer o seu churrasco hoje lá com o Brasil e tudo. Mas é a realidade do povo que nós trabalhamos, da pobreza do mundo. Aqui contando histórias numa outra vila, a Jana. Alguém falou assim, cadê você, Fernando? Não trabalha? Não, eu tiro foto, né? Aqui nós cantando com as crianças em outra vila. Eu sei tocar 3 notas no violão, sol, dó e ré. E eu toco 1 milhão de músicas. Não é super afinado, mas Jesus gosta. Na nossa casa. Aqui o saquinho de bala, irmãos, ó. Que nós demos para as crianças. Nós imploramos, espera para tirar foto. Aí deu para. E aqui o nosso dia a dia. A Jana com a Sandy. Essa é uma moça também cheia de demônios. Que foi curada. Não, a vila dela tentaram expulsar os demônios, não conseguiram. Falou, vai lá na igreja dos crentes, talvez eles consigam. Foi lá, foi liberta e virou o quê? Virou serva de Jesus. E aí está aí a Sandy, nossa amiga, cozinhando com ela. O fogão da Jana, irmãos, eu comprei, tá? Se você reclama do seu lá, a gente manda um via correio. Quem quer? Não? Aqui a Jana cozinhando também, pondo a mão na massa, essa é numa vila. Comendo com eles, irmãos, esse dia foi muito especial, porque nós estávamos lá, então eles mataram um cabrito, acho que era, não lembro o que era, e nos deram o melhor pedaço da carne ali. E os gafanhotos, que maravilha. É gostoso, tá, irmãos? É verdade, parece amendoim japonês. Sabe amendoim japonês? É o mesmo gosto, se você fechar os olhos e orar. O ruim, irmãos, não é ver o gafanhoto, é que ele é crocante, fritinho, e a patinha enrosca. E não tem uma miserável da Coca-Cola para fazer descer o negócio. Mas eu comi, tá, irmãos? É bom. Assim, o pastor olhava para mim e falava assim, não vai vomitar, hein? E eu comendo, não vomita. Eu falei, não vou vomitar. Mas, irmãos, faltou a Coca-Cola. Aqui na vila, onde nós moramos, com a Sandy, a Jana dando aula em alfabetização, que é uma porta de entrada para evangelizar. Vai na vila e fala, posso falar de Jesus? Não, não pode. Posso pregar o evangelho? Não, não posso. Posso ensinar seu filho a ler e escrever? Pode. E aí nós falamos, essa é a letra A de Abraão, essa é a letra J de Jesus. E aí nós vamos evangelizando, demonstrando amor. E os treinamentos aqui, esse aqui, irmãos, é as Bíblias em áudio, tá? Ela é carregado a bateria solar. Olha que legal. Então nós colocamos ali, eles ouvem, dura 48 horas de histórias, aí coloca no sol, carrega, e eles podem assim estar sempre ouvindo o evangelho. Aqui treinamento com contadores de histórias, eu ensinando a usar figuras bíblicas, como usar figuras para contar histórias e evangelizar. Esses são os evangelistas da igreja luterana, esse aqui é o pastor Emanuel, sentado aqui na frente, quase um pai para mim. Nós vamos em todos os lugares juntos, falando de Jesus. Tem 70 anos, irmãos. Incansável em pregar o evangelho. Faça chuva, faça sol. Está lá, visitando vila, andando, falando do amor de Cristo para esse povo. Foi um exemplo para mim de vida, de um homem que ama a Jesus. Aqui o treinamento sobre alfabetização, ensinando eles a ensinar a ler e escrever, como alfabetizar as crianças. Foi um dos primeiros treinamentos que nós fizemos com eles.
crendo sim que eles vão usar isso como ferramentas. As bicicletas também. A Jana orou um dia e falou, amor, esses homens viajam até 40 quilômetros a pé para falar de Jesus. Vamos dar bicicleta para eles. Eu falei, tá louca, amor? De dinheiro que a gente vai dar isso aí? Vamos orar, vamos orar. Naquela noite, irmãos, eu tive um sonho, entendeu? Eu não sou muito assim de sonhar essas coisas, mas eu sonhei com um pastor amigo meu, da Igreja do Brasil para Cristo, pastor Edson Teixeira. E eu mandei um e-mail para ele assim, pastor, sonhei com o senhor, ponto. Preciso de 6 mil reais para comprar bicicleta. Que pesadelo, Fernando, um sonho. E ele falou, não dá, mano, tá muito difícil a situação no Brasil, ninguém tá doando nada, as igrejas estão paradas, a crise bateu, gente foi mandada embora. Eu falei, mas Deus pode, não pode? Pode, então vamos orar. E você me dá uma resposta. Passou 2 dias, irmãos, ele me mandou um e-mail. Fê, eu consegui o dinheiro das bicicletas. Estou mandando para você. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe barreira religiosa, política, financeira para Deus. Quando Ele quer abençoar um povo, quando Ele quer alcançar um povo, nada pode impedir o agir de Deus. E nós demos as bicicletas para eles, que foi assim algo extraordinário. Eles ganham 150 de reais de salário. A bicicleta custa 300. Nunca ia conseguir comprar uma bicicleta. E nós, para a glória de Deus, recebi um e-mail semana passada, um doador dos Estados Unidos que eu nunca vi na vida. Ele nem sabe quem eu sou. Se sensibilizou e nos doou $2.500 para comprar bicicleta, porque hoje estão se formando 15 evangelistas da igreja lá, que nós iremos presentear com uma bicicleta para poder fazer um trabalho de uma forma mais eficiente. Amém, irmãos? É o Deus da missão, é o Deus que ama e deseja salvar os povos. Aqui as bicicletas. Nós investimos o ano passado, em 2016, 2017, acho que mais de 15, 16 mil reais em ferramentas para que eles pudessem, em treinamentos, em Bíblia de estudo, em bicicleta, para que eles pudessem fazer melhor o trabalho de evangelista. Aqui o pastor Emanuel e eu indo para as montanhas, filme Jesus, visita às vilas, filme Jesus assim, nós colocamos tudo dentro de uma sala e passamos o filme Jesus, depois nós oramos, damos uma palavra e confiamos que o Espírito de Deus vai trabalhar de alguma forma no coração desse povo. O Benício, novamente, aqui, comendo com as crianças. Essa é a agricultura à maneira de Deus. Não é que a outra maneira é do diabo, tá, irmãos? Falar essa de Deus e essa do diabo. É que nós demos o nome que já vinha de um projeto dos Estados Unidos chamado Farming God's Way. E nós só continuamos. Eu arrendo essa terra e planto soja, milho, feijão, arroz, para tentar ajudar eles a melhorar o plantio, melhorar a colheita, que trará uma melhor qualidade de vida. Então nós fazemos isso aí também. Essa é uma foto de um feiticeiro que usam para se proteger da... Você pode não acreditar, irmão, mas eu moro lá e eu sei que é verdade. Essas feitiçarias aqui protegem mesmo. Eu tinha um amigo chamado Jean-Claude, era o maior feiticeiro, ladrão de gado da região. Eles atiravam e a bala não entrava no corpo desse homem. Ele desaparecia, ele cobria com a capa dele e ele desaparecia. Ninguém mais via. Tamanho era o poder que ele tinha de Satanás. Aí um dia ele sonhou com 2 estradas, uma boa e uma ruim. E perguntou para todo mundo na vila, todos os feiticeiros, o que é isso aqui? Ninguém sabia explicar. Perguntou para o evangelista da igreja luterana, o que significa o meu sonho? Ele falou, João 14,6. João 14,6 diz Jesus, sou o caminho. Converteu. Largou tudo, devolveu os bois que ele roubou e o testemunho de vida dele nós gravamos e nós vamos para as vilas falando, olha aqui, esse homem converteu. Jean-Claude se converteu. E aí é uma porta de abertura para pregar o evangelho também, de ver o poder de Deus transformando vida. E a nossa carne aqui do supermercado que a gente compra. Tá bom, irmãos? Quem quiser um pedaço é fresquinho. Se você chegar antes da mosca. Quem vai? 1, 2, 5, 10. Você pode ir de joelhos, amém, irmãos? Nós podemos fazer mais por missões. Eu vou dar uma dica para você fazer mais por missões. Jogo da Copa do Mundo. Quando aparecer lá, Croácia e Irã, ore. Deus, 2 times estão jogando, mas eles são aprisionados pelo pecado, pela religião. Liberta, envia missionários, salva Jesus. Ore pelos times que estão jogando na Copa do Mundo. Não existe um lugar no mundo que nós somos proibidos de entrar de joelhos. Não existe nenhum governo que pode te impedir de orar pelo país dele. E nós podemos fazer mais de joelhos, orando e intercedendo. Amém, irmãos? Eu quero ler um texto das Escrituras. E eu quero dizer antes também que isso é parte do que a igreja faz. Porque nós não vamos sozinhos. Nós vamos porque a igreja vai conosco.
Nós somos um braço da igreja. Então, por favor, se sinta parte do que Deus está fazendo lá em Madagascar, entre o povo Bar. Amém, irmãos? Por favor, se sinta parte disso. Hebreus capítulo 1. Olha que bênção, tem água aqui. Hebreus capítulo 1. Que hora que acaba? Não tem hora? Amém. Eu normalmente tenho a Jana aqui olhando para mim e apontando o dedo para o relógio assim, né? Mas agora que eu vi, tem um relógio gigante lá atrás. Meio-dia? 5 para meio-dia, 10. Amém. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e se tornou muito superior aos anjos, e herdou um nome muito mais excelente do que eles. Amém, irmãos? Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra e a missão, para o louvor exclusivo da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Foi o Quintane que disse uma frase que eu achei tão interessante. Ele disse o seguinte: a igreja não precisa decidir se ela vai se envolver em missões. A igreja precisa decidir se ela vai ser a igreja de Jesus. Porque, de fato, a igreja de Jesus, ela é, em sua essência, uma igreja missionária. Uma igreja que se envolve em missões, que se envolve em evangelização. E esse conceito de evangelização, esse entendimento de missões, ele só vem a partir da reflexão da pessoa de Cristo, da sua obra na cruz do Calvário. É a partir da reflexão desse conhecimento de quem é Jesus, o que ele fez, para quem ele fez, como ele fez, é que nós iremos entender por que é que a igreja precisa se envolver na evangelização do mundo. Porque de fato, irmãos, a essência da missão é Cristo, o exemplo da missão é Cristo, o fim da missão é Cristo, a glória da missão é Cristo, e nós só vamos para a missão por causa de Cristo. E fora da perspectiva de Cristo, a nossa obra missionária pode se tornar obsoleta e vã. Então é a partir do conhecimento de quem é esse Jesus, que morreu naquela cruz, que sangrou naquela cruz, e que deu a sua vida pelos pecados, segundo João, capítulo 2, acho que é de 1 João, pelos pecados do mundo inteiro. É a partir da reflexão de quem é Jesus, é que nós podemos compreender de fato a obra missionária em sua essência e nos envolvemos profundamente com isso. A carta dos Hebreus, ela foi escrita para um grupo de irmãos que estava sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles haviam se convertido do judaísmo e agora eram crentes em Jesus, mas estavam sendo coagidos pelos judaizantes a voltarem às práticas judaicas. A grande questão era o seguinte: olha, se vocês não guardarem a lei de Moisés, e mais, não se deixarem ser circuncidados como manda a lei, vocês não podem ser salvos. Vocês têm Jesus, tudo bem, vocês amam a Jesus, tudo bem, mas tem que guardar a lei, tem que se circuncidar. E essa necessidade da lei ritualística judaica era de fato a grande preocupação dos judaizantes. Então o autor da carta aos Hebreus, ele vai fazer uma defesa de quem é Cristo. Ele vai apresentar, de fato, a superioridade de Cristo à lei judaica, ao Antigo Testamento, mostrando e correlacionando
que Cristo de fato é superior a tudo e a todos, e Ele é o final de tudo. Em Cristo tudo está completo, e o Antigo Testamento, em toda a sua grandeza e toda a sua glória, ele de fato era apenas uma sombra, que apontava para a obra e a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que ele vai descrever, dizendo que todos os ritos, todos os símbolos, todos os sacrifícios, eles apontavam unicamente, exclusivamente, para aquele que viria, o Messias que viria, trazer salvação a todos os povos da terra. E isso causa uma grande confusão, porque nós vivemos num tempo, irmãos, onde o homem se tornou o centro de todas as coisas, e até mesmo dentro da igreja. Nós desentronizamos Cristo e entronizamos o homem, e nos esquecemos que a Bíblia é primordialmente escrita a respeito de Jesus, daquele que vem para salvar. Então a obra missionária, ela não é um texto isolado no Novo Testamento, de Mateus 28:18, Atos 1:8, Marcos, no final do Evangelho de Marcos, mas ele é de fato um costurado dentro das Escrituras, apontando que Deus deseja salvar os povos da terra. E foi os salmistas, por exemplo, que entenderam a necessidade, apresentando e colocando o seu coração, os seus pensamentos, derramando o seu coração diante de Deus. Eles diziam, alguns deles: celebrai com júbilo os moradores do Brasil. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra, que toda a terra saiba que Deus é Deus, que eles saibam que existe um Deus. Então, Jesus, irmãos, é de fato o centro da revelação bíblica. Ele é o centro de tudo e aponta para ele toda a Escritura Sagrada. A separação de Deus por causa do nosso pecado foi tamanha que somente Deus poderia salvar o homem. E a própria lei, que era a espinha dorsal do judaísmo, que trazia de certa forma uma superioridade moral àqueles que tentavam obedecer, ela só nos serviu de aio para nos levar a Cristo. E é por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas, dizendo: olha, pelas obras da lei ninguém vai ser salvo. Você pode fazer tudo que está lá, mas ninguém vai ser salvo pelas obras da lei, porque o fim da lei é Cristo. Jesus, então, irmãos, é o centro das Escrituras, e o autor vai destacar nesse texto pequeno que nós lemos a superioridade de Jesus, o Filho de Deus, o Jesus de Nazaré, e os benefícios do seu sofrimento e a morte pelos pecados. Jesus é superior aos anjos, é superior à lei, é superior aos rituais do Antigo Testamento, que de fato nunca puderam purificar o coração daqueles que ofertavam, porque era tudo um misto de religiosidade vazia, que as pessoas entregavam aquele sacrifício, mas de fato o seu coração continuava a mesma forma. E é por isso que o autor, no capítulo 2, ele escreve assim: por esta razão, por causa de Jesus, por quem ele é e o que ele fez, nos importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nós nunca nos desviemos delas. Porque como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação que vem de Deus? Irmãos, em Cristo tudo é completo. Tudo está feito, tudo converge para Cristo, e fora de Jesus não há nenhuma esperança. Não há nada. Ele é a causa de tudo, Ele é o provedor, o sustentador, o criador, e Jesus é tudo que o mundo precisa, inclusive para nós. Só Ele nos basta. Nós não precisamos embelezar nossa fé, nós não precisamos de aparato religioso na nossa fé. O que nós precisamos é dobrar o nosso coração diante do Cordeiro e deixar que Ele transforme a nossa vida, a sua imagem, e nos usar para a sua glória, num mundo caído pelo pecado, destruído em trevas, onde Jesus Cristo é a única solução, porque foi por meio dele que Deus completou a sua revelação, e a última revelação final é Jesus Cristo. Isso é tão maravilhoso porque o texto nos traz uma perspectiva muito diferente do que é pregado em alguns lugares, onde Deus é esse ser que está tão longe, distante, que não se relaciona, que se esqueceu da sua criação. Mas o texto diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras. Um Deus que se relaciona conosco, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que está controlando a história, que está na nossa história. Um Deus que se apercebe dos acontecimentos da nossa vida e interage conosco.
É o Deus pessoal que Davi, quando ia ser apedrejado, quando os amalequitas roubaram as mulheres lá em Ziclac, ele ora ao seu Deus. Não era o Deus de Israel, mas era um Deus pessoal que se relaciona com ele. É um Deus que se compadece, é o Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo em amor. É o Deus que em Jesus sai de um lugar e vai para uma terra chamada dos Gadarenos por causa de um homem endemoniado e o liberta porque ele ama a sua criação. É esse Deus que falou várias formas, de várias maneiras aos pais e agora nos falou pelo Filho. O verbo que é usado aqui, irmãos, ele está num passado que nós não temos talvez no português. O verbo falou é uma ação feita no passado que se encerrou. Não se repetirá mais. Deus falou através do Filho, ele não vai falar através de mais ninguém. Jesus Cristo é a última revelação de Deus, está completo, ele falou para nós através do Filho. Não vai se levantar outro profeta, não vai se levantar outro homem, não vai ter outra escritura, não vai ter nada, apenas o Filho. E os verbos purificou, assentou-se, todos eles estão nesse passado finalizado. Ele falou, ele purificou os pecados e ele se assentou à destra de Deus, está completo. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos somente de Jesus. E é por isso que os discípulos, depois que o Espírito vem, eles puderam dizer: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, Jesus é a única esperança, ele é o começo e o fim de tudo. Ah, Fernando, isso é muito exclusivista, isso é muito politicamente incorreto, mas é a verdade. Porque as provas da glória de Jesus e da unicidade de quem é Cristo são descritas no verso 3. Ele é o resplendor e a exata expressão do ser de Deus. Ele é Deus, o Deus encarnado, e esse é o maior milagre que poderia acontecer. Não é aparecer um braço, um câncer desaparecer, é Deus se encarnando, vir na forma de homem, para sentir a nossa dor, andar conosco, viver entre nós, cheio de graça e de verdade, e nos revelar de fato o Deus Criador, ao qual Jesus nos revela. Ele é o sustentador, ele é o purificador dos pecados, ele é o Criador, ele é divino, ele é o governador de todas as coisas, ele é superior a tudo e a todos. Ele é resplendor da glória de Deus, e toda honra e glória pertencem a Jesus Cristo. E é esse Deus que na pessoa de Cristo vem para reconciliar o homem, porque como nós cantamos aqui, ele é o Deus que ama. Nós viajamos um dia, irmãos, para uma vila distante, e a Jana ficou em casa, viajamos 2 dias. E eu fiquei distante, cansado, vim voltando dessa vila bem cansado, irmãos. A batalha espiritual é muito grande, então as forças se exaurem, e eu vim voltando para casa cansado, só queria dormir, comer e dormir. O pastor Emanuel me deixou em casa, começou a chover, era um domingo à tarde, começou a chuva, eu falei: rapaz, hoje é o dia do brasileiro, estou cansado, com fome e com chuva, vou comer e vou dormir. Jesus dormiu no barco, Deus descansou, por que o missionário não pode? E aí sentei, a Jana fez comida, de repente, no portão da minha casa. E eu falei assim: meu Jesus, quem será? O pastor Emanuel, com a moto, caixa de som, e falou assim para mim: vamos, Fernando. E eu falei: vamos aonde? Acabamos de chegar. Ah, tem uma vila aqui pertinho, 1 hora de moto mais ou menos, vamos passar o filme Jesus. Naquele exato momento, irmãos, eu me transformei como Jonas. Falei: pois é, pastor, estou muito cansado, não vou não. Estou exausto, acabei de tomar banho, está chovendo, ninguém vai lá. Vou descansar hoje. E nesse exato momento, irmãos, quem não acredita em milagres, Deus mandou um anjo do meu lado. Um anjo lindo, loiro dos olhos azuis, mora em Toledo, chama Janaíne, Ellen Assone. E a minha esposa olhou para mim assim, e esse devia ser um texto que talvez deveria estar nas Escrituras: marido, em tudo obedecei às vossas esposas, porque isso é agradável para você. E a Jana olhou para mim e falou assim: vai. Eu falei: não vou. E o pastor não entendia português, né? Ela: vai com o pastor, ele veio aqui, amor. Eu falei: não vou, estou cansada, amor. Acabei de chegar da vila, estou exausto. E ela olhou assim para mim com aqueles olhos azuis fulminantes: vai com o pastor.
E eu que sou macho, irmãos. Entendeu? Falei, vou! O homem, né? A última palavra. Eu vou, tô indo. Botei a roupa suja, irmão. Tinha tomado banho com as minhas 3 canequinhas de água. Já acabou o banho do sábado, do domingo. Montei na moto, estava chovendo. E eu e Jonas indo para Nínive, mal-humorado, azedo, não queria ir. E o pastor na moto, é barro, e a motinha, vai, cai, não cai, cai. E o pastor ia brincar, vai cair. Eu, eita misericórdia. E fomos ir, 40 minutos de moto, cheguei lá na frente da igrejinha, uma igrejinha de telhado de zinco, de barro. Tinha 5 crianças na frente da igreja. E eu falei assim, tá de brincadeira, Jesus. E aí, azedo assim, sabe, irmão, aquele dia que você, azedão. Peguei a mochila, assim, o computador, mal-humorado, fui lá para frente. Eu falo para o testemunho, para minha própria vergonha. Peguei a mochila, o projetor, a caixa de som, o pastor foi encostar a moto numa árvore para as crianças não mexerem. Entrei, dei a volta por trás da igreja, entrei, abri a porta, estava cheio de gente. Entupido de bara, sentado no chão, esperando para ver o filme Jesus. Eu corri na frente, armei o projetor, coloquei o filme rodando e sentei num cantinho lá sozinho e chorei. E chorei, irmãos, amargamente. Porque naquele dia eu entendi uma coisa que a gente aprende no seminário, mas nós não pomos em prática, que quem ama é Jesus. O nosso amor às vezes é hipócrita, o nosso amor às vezes é interesseiro, o nosso amor às vezes é bajulador, mas o amor de Jesus é puro. E ele tinha levado todo aquele povo, uma igreja pequena, entupida de gente, não tinha como passar, esperando para ver o filme Jesus. E eu chorei, e eu descobri que Jesus ama. E nós precisamos, irmãos, compreender 3 verdades profundas nesse texto, para que nós compreendemos missões, para que possamos compreender a obra missionária. A primeira verdade é o verso 3. O conhecimento de Deus vem somente através de Cristo. Ele é o esplendor, a expressão exata do ser de Deus. Ninguém vai conhecer Deus num pau, numa pedra, num lago, numa cabana, numa caverna, num monte. Eles vão conhecer a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Coríntios diz assim, foi Deus quem disse que das trevas resplandeça a luz, e Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Sem o conhecimento de Cristo, irmãos, toda e qualquer religião vai levar as pessoas para o inferno. Não sou eu quem digo, é a Bíblia. A única forma das pessoas conhecerem a Deus é através de Jesus, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. O Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou um, eu sou aquele que revelou a Deus para vocês. Não há conhecimento de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. É somente através de Jesus que as pessoas irão, de fato, conhecer a Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Um dia falaram, mas todas as religiões levam a Deus, todas vão levar a Deus, mas só uma vai salvar, que é de fato Jesus Cristo. Segundo lugar, irmãos, a purificação dos pecados vem somente por meio de Jesus. O verso 3 diz assim, e depois que Ele fez a purificação dos pecados, Jesus purificou os nossos pecados, e só Ele tem autoridade para isso. Ninguém na história das religiões se levantou e disse assim, vai embora, os teus pecados estão perdoados. Vocês não acreditam que eu tenho poder e autoridade para perdoar pecado? Então, para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecado, levanta, toma o teu leito e vai embora. Entre o povo bara, eles sacrificam um boi, pegam o sangue e jogam para cima e dizem, para você Zangarrari, que é Deus, o Deus Criador, para você Zangarrari, o sangue. Enquanto nós temos de fato o sangue de Jesus, porque o livro de Hebreus vai dizer que o sangue de bode e de cabras e de carneiros nunca puderam purificar o coração, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. Somente por Jesus, nenhuma religiosidade vazia, expressa da melhor forma possível, com a mais bela que for, pode perdoar os nossos pecados, a não ser por Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos do mundo todo. E a salvação vem através de Jesus, porque Ele foi ressuscitado e se assentou ao lado da destra de Deus Pai.
A salvação feita por meio de Jesus. Irmão, se tudo isso é verdade, se a Bíblia é a palavra de Deus, se tudo isso é verdade, nós devemos dedicar a nossa existência a proclamar isso para as pessoas que estão perdidas, irremediavelmente condenadas, sobre a ira de um Deus santo e justo. Se Jesus não mentiu, se Jesus é aquilo que Ele disse ser, nós temos que gastar a nossa vida proclamando esse Jesus e fazer tudo o que for possível, cooperando com o Evangelho, para que ele chegue aos lugares onde ele ainda não chegou. Nós somos chamados, irmãos, a sermos essas testemunhas, porque o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos ouçam a respeito de Cristo, mas a igreja se tornou tão apática com relação à missão transcultural, porque nós deixamos de refletir de fato quem é Jesus na nossa vida. Nós ouvimos um evangelho que Jesus de fato é um mago, um gênio da lâmpada, que resolve os seus problemas e que te faz o que você pede, mas de fato não é esse o Jesus que nos convence da obra missionária, mas esse Jesus que fala assim para você: toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, morre para você, para os seus desejos e vontades e siga-me. Porque de fato nós somos peregrinos em terra estranha, irmãos, caminhando para a cidade celestial. E é desse relacionar-se com Cristo, na intimidade com Ele, todos os dias, que flui o desejo pela obra missionária. É a partir da perspectiva do conhecimento de Deus. E se nós pensarmos, irmãos, Paulo vai dizer que nós éramos jambuzeiros bravos, erva daninha, não prestava para nada. Mas Deus vem na pessoa de Cristo e nos tira do pecado e nos insere nele. E agora nós estamos inseridos na verdadeira videira, onde a seiva que nos sustenta não provém de nós, mas provém dele. E essa seiva produz frutos para a vida eterna. E que nos faz de fato pensar em evangelismo e missões. E alguém disse, acho que foi David Bosch, que evangelismo e missões é de fato o reflexo de um encontro verdadeiro com Jesus. Nós podemos fazer mais, irmãos, para o reino de Deus. Nós podemos nos dedicar mais. Nós podemos viver mais para a glória de Cristo, compreendendo que fora de Jesus não há esperança para ninguém. Agora, se o evangelho não for relevante para nós, nós nunca entenderemos o porquê de proclamar essa mensagem. Se nós nunca entendemos que o homem está perdido em seus pecados e delitos e condenado, nós nunca iremos proclamar essa verdade. Mas a partir da reflexão de quem é Jesus, nós podemos de fato compreender a grande necessidade do homem. Não é mais educação, não é mais recurso financeiro, não é mais bens materiais, mas é a salvação em Jesus Cristo e a transformação que só pode vir através de Jesus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar mais uma vez. Pai, Tu és o Deus Santo que vem na pessoa de Cristo para que nós pudéssemos ser salvos. E nós Te louvamos porque cada um aqui teve uma experiência com o Senhor. Que o Senhor vivifique os nossos corações. Que o Senhor transforme as nossas vidas. E que o Senhor nos ajude a nos relacionar com o Senhor de uma forma profunda. Não sendo como Marta, atarefada com tantas coisas, que tem a sua importância. Mas que nós possamos escolher a melhor parte, que é estar aos Teus pés. Porque a partir de estarmos aos Teus pés, a partir da nossa meditação e reflexão da cruz, que nós entenderemos o Teu amor pelos todos os povos, e que nós conseguiremos compreender que naquele dia, Senhor, todas as etnias da terra estarão diante do Senhor, louvando e adorando o Teu nome. Faz isso em nossos corações nesta manhã, e nos ajuda, Senhor, a vivermos e proclamarmos este Evangelho para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.